Com muitas trilhas, e dá vontade de a gente fazer mais do que isso, como que fez, tentar recolher dentro daquilo que você pensou, né? E aí, pronto. E o outro é 30 minutos para falar, me pedir, é uma desgraça. Né? Eu me sinto realmente impotente. Mas, eu diria o seguinte, pedindo assim, à luz do Vaticano II, olhando a Amazônia, quais seriam os avanços e retrocessos do nosso ser igreja? Né? Essa é a questão. Então, eu acredito que a gente tem que ter, por exemplo, ouvindo aqui os colegas, ver que nós temos uma questão que é complexa, né? Não é fácil, não é simples entender o momento que nós estamos vivendo do ponto de vista eclesial, político, filosófico, teológico, né? Não é fácil, é um momento complexo. Essa ideia, eu acho que a gente tem que ter presente, porque são cenários que mudam rapidamente. Portanto, todavia, na nossa realidade amazônica, os cenários com relação à igreja são demasiados complexos e vulneráveis do meu ponto de vista. Né? Porque nós temos aqui elementos que são oportunidades em termos de igreja, dentro do Vaticano II, né? Que são experiências que vêm de fora para cá, com os agentes, leigos, religiosos, religiosas, padres, bispos, que vêm de fora para cá. São oportunidades, porque trazem experiências, realidades. Porém, essa mesma situação é um desafio para nós, sobretudo caboclos. Eu sou daqui, sou caboclo aqui. Né? Por quê? Porque a mentalidade de muitos que vêm aqui é de desbravador. Ou seja, as sementes do verbo não estão aqui. Estão lá, não sei aonde, e são trazidas e plantadas aqui. Planta-se e depois se vai embora. E quem é que vai regar e colher? Eu não sei. Isso para uma igreja autônoma é muito complicado. Não quero dizer que a presença missionária aqui não tem o seu valor. Porque a igreja é universal. Né? Agora traz oportunidades e desafios. Então, numa leitura da igreja contextualizada, nós temos que ter presente isso. Né? Então, eu penso o seguinte: não é possível a gente trabalhar no tema que me pediram sem uma hermenêutica de base. Né? Uma hermenêutica de base. E aqui eu tenho presente uma leitura diacrônica das coisas e sincrônica, para poder entender o problema. Diacrônica em cada época em que se foi vivendo, fomos vivendo o rosto eclesial dessa igreja, e sincrônica o hoje. Hoje, aquilo que nós estamos vivendo. Então aqui nós temos que chegar no final e nos perguntar: há rupturas? Há descontinuidade? Ou há uma reforma?
tudo isso é o que dizia João 3, um adjornamento. O que aconteceu, o que está acontecendo conosco, como igreja, para vermos aí os avanços e os retrocessos nessa nossa igreja. Então, eu faço aqui um desenho evidenciando 3 documentos conciliares que eu vejo que são muito importantes dentro dessa leitura de avanço e retrocesso, que é a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes e a Dei Verbum, que a gente, fazendo uma leitura dos documentos e tal da nossa igreja aqui, a gente percebe claramente que a Lumen Gentium foi invocada no momento, a Gaudium et Spes também, a Dei Verbum, e se procura trabalhar as 3 também. E aí, o esquema que eu faço é esse. Primeiro momento, há uma acolhida eclesial da Amazônia, do concílio. No segundo momento, há uma crítica ao concílio. No terceiro momento, há uma mudança de rota aqui na Amazônia, reflexo de uma questão também universal da igreja. No quarto momento, há uma nova hermenêutica que vai sendo trabalhada. E no quinto e último, há um complexo cenário teológico eclesiológico. Então é aqui que está fazendo a minha fala. São 5 fases, tá? Onde a gente procura entender o Vaticano II e ele aqui na nossa região. Tá? Aqui que eu vou trabalhar aqui. Vamos ver. Então eu tenho um pé lá no evento concílio e um pé hoje. Por isso que é importante a hermenêutica que está aqui. Primeiro, a primeira fase do concílio foi de entusiasmo. O grande entusiasmo do Vaticano II. Podemos dizer que foi uma primavera, muitas flores, né? Uma descoberta, nasceu algo novo. Aquele momento foi muito importante. Então, na mente de muitos bispos, de muitos teólogos, de muitas comunidades, pairava algo novo que nascia. Considerava-se que a doutrina da igreja seria outra, renovada desde a raiz. O Vaticano II, lido, interpretado por muitos, independente dos demais concílios até então. Tá? E aí surgiu um chavão, que vocês, os mais novos, não são dessa época, mas nós mais velhos somos. O chavão era esse: vocês são conservadores. Vocês são conservadores, vocês são tridentinos. Nós somos, Vaticano II, somos progressistas. Isso perdurou muito tempo. Inclusive na prática pastoral. Na Amazônia isso foi muito forte. Isso que dizia a Ivanilda, né? Nesse momento, religiosos inseridos eram as religiosas verdadeiras. Quem ficou em colégio era a praga da vida religiosa. Infiéis a Jesus e ao carisma fundacional. Os verdadeiros religiosos eram aqueles que estavam lá na periferia. Hoje eu não sei mais quem é quem, né? Aqui, então o que aconteceu na Amazônia? 72. Acontece o encontro de Santarém. Santarém foi uma grande primavera para a igreja na Amazônia. Foi um grande avanço.
Foi o momento de uma eclesiologia da corresponsabilidade de um episcopado que vive ainda hoje numa realidade muito complicada, as distâncias, a geografia daqui dificulta muito, né? Mas foi um avanço. O relacionamento, né, do episcopado, os bispos entre si, dialogando com o mundo amazônico, começa, me parece, aqui. E eles ali vivem o momento de encarnação dessa realidade, desse chão da Amazônia, onde se encontram os centros urbanos, os novos núcleos urbanos da Amazônia, as comunidades indígenas, os setores marginalizados, as áreas de emergências. Há um olhar para isso. Então aqui, qual foi o motor desta análise? Foi uma evangelização libertadora. E aí se fez 3 opções muito concretas. Primeiro, formação de agente pastoral. Preciso formar esse povo. Preciso que haja formação, né? E aqui é religiosos, padres, religiosas, sobretudo os que vivem, os que são daqui. Já se falou de voluntariado. Segunda opção, as SEBs. SEBs, a Lourdes Medellín, como um núcleo eclesial. Já ouvimos falar disso há pouco, né? Uma grande rede de comunidades. Terceiro, uma pastoral indígena, apoiada pelo CIMI, né? Com todas as iniciativas naquele momento tinha o CIMI. E aí dentro das SEBs, da questão da pastoral indígena, tinha a organização da pastoral, o SEDESC, o IPA, né? E a questão da comunicação social. Já se falou lá, 72. Então aqui eu vejo a Lumen Gentium muito clara dentro do nosso contexto. Ela é luz para esse contexto, né? Uma igreja que busca ser luz nesse contexto e vai envolvendo pessoas. Primeira fase. Segunda fase do concílio, né, foi o momento da crítica. Que eu digo, nesse momento da crítica, é o momento do verão. O negócio esquentou. Ah, foi o grande verão da igreja. A coisa ficou muito quente. O que aconteceu? Após o concílio, com a leitura do concílio e tal, começa uma debandada de gente, de religiosos, religiosas, padres, teólogos, saídas, mas saídas, gente que já devia ter saído há muito tempo, mas aproveitou o concílio para sair. Tá? Outros saíram porque viram que não era aquele lugar. E foram coerentes em dizer, não era o lugar aqui. Tem que partir para a coisa que seja coerente com a minha vida. Né? E foi Isso assustou. E muito. Né? Então, veio também a crise interna, né? O cisma com Lefebvre, por exemplo, foi uma crise grande da igreja. Grandes protestos de teólogos, de episcopados, que não havia isso até então tão explícito assim. Né? O episcopado criticar o Papa, todo episcopado, é uma coisa que não era comum. Uma coisa era um bispo, 2, 3, agora 100 bispos escreverem dizendo que estão contra o que o Papa está dizendo. No caso, por exemplo, da Uma Devida, isso ali era uma coisa novidade dentro da igreja. Né? Isso criou. E aí surge nesse verão o quê? Uma teologia diferenciada chamada de interpretação, no contexto latino-americano, né? Produzida dentro desse contexto. E em 74, aqui na cidade de Manaus, acontece uma nova assembleia do regional.
da CNBB, que faz uma avaliação, né, e enfatiza no meio dessa crise, né, aquilo que já foi feito, para verificar os avanços, né, da igreja na Amazônia e ver questões da mais de fundo e como se posicionar diante do problema. E aqui nós temos duas questões que na Amazônia surgiu e foi assumida, né? O problema das estradas e das frentes pioneiras de ação pastoral e a questão da juventude. Então, séries, e dentro das séries se pensou pastoral familiar, pastoral da juventude, agente de pastoral, né? E aí começou-se a pensar a promoção de vocações autóctones para a Amazônia e outros agentes de pastoral, e terceira, a opção pelos irmãos oprimidos e marginalizados, indígenas, lavradores, porceiros, moradores de periferias. Foi a Gaudí Spes lida nesse grande verão na Amazônia, né? Aqui é um avanço. Estamos ainda numa era de avanço, de uma igreja mais articulada, né? Que tem claro o espaço que tem que fazer, tem claro, tem comando, né? Tem voz de greve e sabe para onde vai. Então aqui o negócio é muito interessante. Terceira fase, a terceira fase, 85. Em 85, João Paulo II convocou um sínodo extraordinário para fazer uma avaliação dos 25 anos do Vaticano II. Os padres teólogos fizeram um grande balanço, né, tudo isso. Aí se constatou que na igreja, enquanto tal, os avanços tinham sido no campo litúrgico, no campo da Bíblia, das comunidades, da presença ativa do laicado na igreja, a aproximação ecumênica. Contudo, o próprio sínodo produziu uma mudança de rota, que foi uma mudança eclesiológica fundamental. O sínodo de 85, ele mudou não só a linguagem, mas a prática. De uma concepção de igreja povo de Deus, muito forte aqui começou-se a colocar isso em segundo plano. Povo de Deus, uma igreja de comunhão, que tem o seu valor, mas é uma igreja que vai se fechando dentro do seu. Quer dizer, até aqui, a igreja estava numa corajosa entrada sistemática no mundo desafiador e de oportunidades. De repente, ela vai dizer que a comunhão é muito importante. Então, é preciso reforçar as nossas. Tá? O que aconteceu então aqui? Com isso, se reforçou o magistério. Vocês lembram? O magistério, nessa época, abundou. Todo mês saiu ou pontifício ou de congregações urbanas. Se fez documento de tudo. De tudo. A gente não sabia mais o que ler. Tanta coisa que saiu. Tá? Era um documento atrás do outro. Era encíclica, era carta apostólica, era decreto, era o Diama 4, era a congregação dos ritos, que isto agora tem que ser assim, tem que ser cozido. Quer dizer, se transformou num manancial de doutrinas e nós ficamos patinando, e agora onde é que a gente vai? Aí o que aconteceu? Se esvaziou a libertação. Começou a questão da disciplina.
Então, os teólogos da libertação foram todos para a cadeia. E quem não foi, se calou, ficou quietinho no seu lugar. Tá? Mas quem continuou falando, teve seu livro preso, teve seu... Era um momento, tá? Olha, a questão, é muito importante, a questão sincrônica para a gente entender. E as sedes se esvaziam. Tá? Não, os encontros continuaram, os encontros eclesiásticos. Mas, tá? E aqui em 87, 8 anos depois daquele encontro, houve uma assembleia que avaliou os 15 anos do Regional Norte 1. 15 anos. E aí, nessa assembleia, foram dito avanço e retrocesso. Na questão de formação de agentes, das sedes, pastoral indígena, estradas e outras frentes comunitárias, pastoral da juventude, organização regional, foram avaliadas os avanços e retrocessos de todo esse tempo. Foram 6 linhas em que se avaliou os avanços e retrocessos aí. Né? Qual foi o grande problema? O grande retrocesso foi a mudança de rota. De diretrizes concretas, básicas, que se passou se quis resolver o problema da Amazônia de tudo, e não se fazia mais nada, porque quando a gente quer resolver todos os problemas, a gente não sabe qual é a prioridade, onde é que está o problema, a gente não sabe, a gente perde o foco. Aconteceu isso. Perderam-se as metas, né? E as decisões ficaram genéricas. Então aí se perdeu completamente o rumo das coisas. Né? E aí veio em 97 o encontro, né? Para celebrar 25 anos de Santarém, a igreja se fez carne e arma sua tenda na Amazônia. E aqui a gente vê, claro, a Dei Verbo, né? Nesse momento, a Dei Verbo. Né? Estamos aqui na mudança de rota, que eu digo que foi um grande outono. Um grande outono. Caíram as folhas, ficou tudo muito assim. Né? Nem é frio, nem é quente. Né? É uma coisa meio esquisita. Quarta fase. Né? A quarta fase começou em 2005, para dar uma tempo. Em 2005, Bento XVI, no discurso à Cúria, ele fez uma leitura do Vaticano II. E nessa leitura, ele rejeitou, na leitura que fez, uma interpretação de descontinuidade e ruptura. Optou pela reforma. Uma reforma. Tá? Isso quer dizer que a referência às tradições mais antigas deveriam ser retomadas. Então aqui houve uma estagnação de significado. As respostas foram mais rasteiras, as questões, né? E o cenário eclesiológico e teológico se tornou muito complicado. Muito complicado de se entender. Onde é que nós vamos agora? Onde é que nós vamos? Tá? Essa foi a quarta fase. A quinta, nós estamos vivendo aí. Estamos nela. Tá? Com a renúncia de Bento XVI, no momento que ele mesmo disse que estava numa tempestade, né? Fazendo uma alusão ao texto bíblico, né? Uma tempestade em alto mar, e a barca de Pedro parece afundar, porque Jesus dorme. Isso foi ele que disse no discurso, depois que renunciou. Né? Corajoso, né? O que acontece? Acontece que nós aqui começamos a viver. A mudança de rota nos trouxe um genericismo pastoral.
Se alguém me perguntar hoje quais são as grandes linhas da Amazônia, eu não sei. Você sabe? Atividade para todo lado. Para todo lado atividade. Se, aí na filosofia política, os protestantes têm um foco político de poder definido, nós, católicos, não temos. Se tem, alguém me diga qual é. Eu não sei. Nós queremos salvar o mundo. Queremos salvar a Amazônia. Nós somos genéricos, nós somos remédio genérico. Todos os laboratórios produzem. Vamos ver qual é o mais barato. Tá? Nós nos tornamos uma igreja genérica. Eu não sei por onde nós vamos. Eu não sei. Nós estamos no teológico. Né? Vamos ver se a gente acha o caminho. Então nós estamos aí. Se dá vários nomes, dá uma igreja acolhedora, uma igreja samaritana, uma igreja. São todas coisas genéricas, poéticas, bonitas, mas não são concretas. A gente fala, você é uma igreja acolhedora, para dar um exemplo. Aí a gente vem na paixão da acolhida, achando que a gente vai resolver a igreja, colocando 50 gente na porta da igreja, todo bom dia, boa tarde, boa noite. Pô, resolve o problema da acolhida. Temos um problema da formação dos presbíteros, primeiro. Então vamos fazer a pastoral presbiteral para resolver o problema dos padres. E assim que nós estamos. Nós estamos dando remédio genérico para tudo, mas a gente não consegue fazer nada de concreto em termos de opção, e vamos ver como a gente vai, quais são os resultados. A mudança de rota foi mortal. Então, eu digo o seguinte, que há uma agenda que eu digo assim, mas eu não quero dizer que é o desafio da pobreza presente, né, com o Papa que vem do mundo dos pobres. Isso para nós é uma oportunidade. E me parece que Francisco está muito consciente disso. E as ações dele estão indo por aí. Uma agenda, a multiplicidade eclesiológica atual que enfraquece a própria comunhão e o sentido de igreja. O diálogo ecumênico e o pluralismo religioso. É outro problema nosso na região aqui. A sociedade da individualização subjetiva sem acordo ético. A crise da família, com seus novos vínculos que desafiam a moral tradicional. A indiferença sobre Deus. Deus não é problema, porque Deus não existe. A ação evangelizadora precisa da alegria. Isso aqui é uma alegria dos mártires, né? A alegria dos confessores, a alegria dos místicos, dos missionários. Essa é uma agenda. Outra é continuar o investimento. Alguém falava no começo que foi, né? Nós não temos nenhum bispo daqui. O único que teve daqui morreu cedo. O bispo acabou, cadê? Foi o primeiro e o último foi o Jackson, né? Essa questão é séria. O protagonismo dos leigos, das leigas, né, nessa igreja, a questão da migração
de católicos, né? O problema não é porque estão perdendo, o problema é que nós não sabemos para onde vamos, aí está o negócio. Ou então a gente fica inventando macaquice para aprender católico na igreja, né? E o que nós vemos aí de aberração litúrgica, aprender gente de igreja, é o fim do mundo. Dá terror comigo, não? Né? A gente vê de tudo aí. O pessoal fazendo. E já tem citarista ensaiado. Eu vou fazer assim para poder chamar católico, né? Então, agora o evangelho mesmo, a evangelização, o profetismo, isso aí, isso não rende. O que rende é fazer macaquice. Me desculpe, o que rende é isso, né? É a gente inventar coisa. Vamos inventando. E em nome de inventar coisa, a gente vai matando a evangelização, o profetismo, a mística. Ou já acabou. Eu acho que é preciso colocar aqui o princípio de Calcedônia. Né? Calcedônia é separar, identificar, mas não separar. Né? E Papa Francisco, e essa é a frase que eu termino, se dirigindo aos movimentos eclesiais na vigília de Páscoa, na vigília de Pentecostes, disse o seguinte, respondendo a uma pergunta: a crise atual não é apenas econômica, não. A crise atual ela é cultural. É uma crise do homem, da mulher, do ser humano. O que está em crise é o ser humano. E o que pode ser destruído é o ser humano. Mas o ser humano é a imagem de Deus. Por isso, é uma crise profunda. Neste tempo de crise, não podemos preocupar-nos só com nós mesmos. Uma mudança de volta. Fecharmos na solidão, no desânimo, numa sensação de impotência diante dos problemas. Não se fechem, por favor. Isto é um perigo. Fecharmos na paróquia, com os amigos, no movimento, com aqueles que pensam as mesmas coisas que eu penso. Sabe o que acontece? Quando a igreja se fecha, adoece e fica doente. Imaginem um quarto fechado durante um ano. Quando lá se entra, cheira mofo. E há muitas coisas que não estão bem. A uma igreja fechada sucede o mesmo. É uma igreja doente, mofada. Né? A igreja deve sair de si. Para quê? Para onde? Para as periferias existenciais. Está dando uma rota aqui. Para as periferias existenciais. Sejam elas quais forem. Mas tem que sair. Jesus nos disse: ide pelo mundo inteiro, pregai, dai testemunho do Evangelho. Entretanto, o que acontece quando alguém sai de si mesmo? Pode suceder aquilo a que estão sujeitos quando saem de casa e vão pela rua. Pode sofrer um acidente, pode vir uma bicicleta, bater, pode vir um carro, pode ser batida, né? Mas eu digo a vocês, e dizer isso para o pessoal de movimentos, né? Prefiro 1000 vezes uma igreja acidentada, caída num acidente, atropelada no meio da rua, né? Que uma igreja doente, porque se fechou, porque ela mofou.